Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Tranquilos? Então eu, professor Bruno Pontes, para mais uma aula de Sociologia aqui no Não Perca a Cabeça. O tema de hoje é família. Vem comigo! O Não Perca a Cabeça está com uma mega promoção de 50% no plano anual. E o que você vai encontrar lá? Planos de estudo, centenas de videoaulas, simulados, resoluções de exercício, material de apoio e também monitoria, para que você não estude sozinho. Galera, falar sobre família é muito legal, muito importante inclusive também, e até porque sobre esse tema família surgem diversos debates, diversas teses e problematizações ali. Vários autores já abordaram sobre o tema da família, né? E também é um tema mega recorrente em vestibulares e no Enem. Sempre aparece uma questãozinha sobre isso. Por que, Bruno, que aparece uma questão sobre? Porque família é uma instituição, uma das tantas instituições que nós temos na sociedade, tá bom? E de um modo geral, eu gosto muito de abordar esses temas porque a gente começa a perceber essa aproximação da sociologia com o nosso contexto de um modo geral, né? Com a vida em geral, com os problemas do nosso cotidiano, né? E falar sobre família diz respeito exatamente sobre isso que eu trouxe para vocês. Primeira coisa que a gente tem que chamar atenção é que a família, como uma instituição, ela não funciona sozinha, né? Não existe instituição isolada. As instituições, elas sempre funcionam, elas dialogam ali, né? Funcionam juntas, elas dialogam. E através das instituições, nós aprendemos valores, regras e também a nossa cultura. É legal quando a gente percebe que cada família, ela vai trazer elementos diferentes, né? E também cada cultura vai trazer elementos diferentes. Se você mora no sul, se você mora no norte, no nordeste, no centro-oeste, você vai ver que nós temos modos diferentes de ser família. Não existe uma família igual a outra, e isso é muito legal. Bom, família é um conceito em transformação. E por que é preciso falar que a família é um conceito em transformação? Porque o modo como seu pai foi família, sua mãe foi família há anos atrás, não é o mesmo modo que ele faz família com você hoje, com os seus irmãos, é o jeitinho com que vocês estão hoje na sua casa. Não, porque é sempre processo de transformação. Por mais que as pessoas digam que elas fazem o mesmo jeito de ser família, não é. Porque é muito interessante até a gente destacar que é normal a gente falar do passado como se ele fosse presente para nós, né? Mas ele está muito distante. Se a gente estivesse vivendo o passado, a gente estaria vendo os mesmos defeitos, os problemas e tantas outras coisas que vivemos naquela época. Hoje temos uma outra realidade e às vezes rola um saudosismo das pessoas, né? De ficar falando, no meu tempo era assim. Pois é, mudou e o tempo é hoje, né? O que nos resta é o presente, apenas hoje. E família é um processo de transformação. E quando eu falo processo de transformação, eu não estou querendo aqui trazer polêmica, né? Para discutir questões religiosas, né? Questões políticas. Não, a gente está vendo que de fato é um processo mutável. Nós temos famílias diferentes, contextos diferentes, e isso é normal, né? Bom, tem um cara dentro da sociologia que discute muito o tema da família, que é o Durkheim. Você lembra o Durkheim? É o cara que vai falar lá sobre o fato social, né? Que são exatamente esse conjunto de regras, leis, normas que nós absorvemos da sociedade, que muitas dessas regras, elas vêm ali pela cultura e pelas instituições, né? Vocês lembram lá as 3 características do fato social do Durkheim? A exterioridade, generalidade e também a coercitividade, ou seja, ele age sobre nós, né? Então nós percebemos aí a escola, por exemplo, como um fato social muito importante, que nos ajuda dentro desse processo de educação e entendimento do mundo da vida. Daqui a pouco, inclusive, eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? E o Durkheim, ele vai trazer um debate sobre essa ideia da socialização, né? Nós sabemos que existem 2 classificações ali, a socialização primária, que é exatamente essa, que nós herdamos da família, né? Quando nós aprendemos ali, enquanto criança, os valores, né? Nós somos apresentados para a sociedade e temos também a socialização
secundária, que a escola, a igreja, ela nos apresentam. De modo particular, a escola, né? Vocês repararam como a escola ela serve exatamente. Eu tenho uma professora que ela dizia assim, eu lembro até os dias de hoje, né? Ela falava que na escola a gente aprende a ser gente, né? E eu ficava pensando, mas por que isso? Vocês já repararam que é na escola que nós vamos aprender muitas das regras, quando criança de modo particular, né? Nós vamos aprender muitas das regras que às vezes a gente em casa elas funcionam de um outro modo, né? Então, quando a criança ela está em casa, tudo praticamente é dela, né? E dependendo às vezes da família, do excesso de amor familiar ali, às vezes é difícil de dizer não, né? Então a gente vê lá que às vezes a criança, ela quando vai para a escola, ela vai aprender isso, né? Então as criancinhas sentam lá todas para fazer o lanchinho delas, né? Então o coleguinha vai lá, abre lá a lancheirinha, aí ele olha o que tem, né? Aí ele olha do lado, e aí ele fala que do lado tá mais gostoso e ele vai com aquela mão cheia de dedo para pegar o que o coleguinha tem, né? E na hora a professora vem e fala, não, fulano, você não pode fazer isso, você precisa pedir. E aí a criança arma aquele berreiro todo, né? Chora pra caramba, faz aquele escândalo e não resolve nada. Por quê? Ela precisa aprender com as regras. Existem limites ali, então ela precisa respeitar esses limites. O que ela precisa entender? Aquilo é do outro. Se eu quero aquilo, eu preciso pedir. E eu preciso entender que o outro pode ou não querer partilhar comigo. Legal, né? Eu estou trazendo um exemplo. Mas a escola, ela de fato, ela nos ajuda. Então, nos ajuda a entender um pouco esse processo de socialização. Um pouco não, muito. O processo de socialização, né? Então, quando a gente olha para a socialização de modo geral, nós estamos buscando entender exatamente essas normas, né? Essas regras, também o pertencimento e a identidade que nós criamos com um determinado grupo, né? Com a nossa família, com a nossa comunidade de um modo geral. Quando nós falamos sobre família, é interessante também a gente pensar duas ideias. Uma que nós chamamos de família nuclear, aquela que é composta por esposo, né, esposa e filhos, tá? E também a família extensa, que é aquela família que vai congregando as pessoas, né? Vai trazendo o vô, vovó, sobrinhos, primos e outras pessoas para compor ali aquele vínculo familiar. Mas é interessante a gente pensar, e aqui a análise que eu tomo a partir de agora é uma análise que olha também muito para a realidade do Brasil, tá bom? Nós, com o processo de urbanização, desenvolvimento industrial, nós vemos que alguns paradigmas morais que anteriormente eram considerados como tabus, hoje eles estão sendo superados, né? Então, nós vemos muitas mulheres hoje como chefes de família e que legal isso, né? Que legal as mulheres assumindo o lugar de chefe de família, apesar ainda de sabermos que mulher é considerado como uma minoria social, porque não tem todos os seus direitos garantidos, e nós vamos ter aula sobre isso aqui ainda, fique tranquilo, tá? Mas é maneiro a gente perceber, né, esse avanço. Também outras coisas vão mudando, né? Casamentos religiosos em queda hoje também. O divórcio não é mais um tabu, né? E quando a gente coloca esses pontos, nós não estamos querendo aqui fazer juízo de valor sobre as coisas, é muito importante. Quem assiste as minhas aulas sabe o quanto eu tenho esse cuidado de trazer uma problematização para vocês e não querer impor opiniões. Mas nós sabemos, por exemplo, que hoje o divórcio ele já não é mais um tabu, né? Hoje as pessoas, é comum as pessoas buscarem a sua felicidade, né? Fora ali do casamento, né? Encerrando um vínculo, buscando outros relacionamentos, criando outras famílias e por aí vai, né? E temos também aí algumas outras questões que precisam ser discutidas. Há também hoje, juridicamente, né, a garantia de direitos da relação homossexual, né, como uma relação estável. Isso é muito interessante, inclusive, como proteção das pessoas, no que nós falamos sobre família. Porque é legal às vezes a gente tem os padrões, né, e estereótipos sociais, que muitas vezes eles são cheios de preconceito, mas é interessante a gente pensar que família é aquilo que nós temos dentro do nosso coração, né? Então é legal a gente trazer isso para o debate.
Além disso, falando sobre o tema família ainda, né? Tem tanta coisa para falar e hoje eu só estou dando uma pincelada aqui. É legal a gente falar que cada vez mais os filhos têm postergado a sua saída de casa, que são aí chamadas as famílias cangurus, né? Que os filhos eles vão por causa do trabalho, né? O tempo de pesquisa, muitas vezes estão estendendo mais o tempo na universidade e acabam adiando, né, o seu sonho ali, né, ou o seu objetivo de construir uma família. Temos também uma outra questão bem legal de destacar, que é cada vez mais, né, a presença feminina no mercado de trabalho também, que eu acho que é um lugar de reconhecimento muito merecido, principalmente numa sociedade machista como a nossa, né? Bom, se você gostou da aula, já sabe como funciona, né? Curte, compartilha, comenta e é óbvio, não deixa de se inscrever aqui no nosso canal, tá bom? Beijo no seu coração e até a próxima. Tchau, tchau, gente!